Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos retornando e graças a Deus por isso, por mais este encontro aqui, quando estaremos estudando a segunda lição do segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Devo lembrar inicialmente que o tema geral deste trimestre é relacionamentos em família. A lição de hoje é a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. A verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Se você quiser acompanhar, você não tem a lição, mas tem a Bíblia, você pode ler para que você possa ter melhor entendimento da lição. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículos 19 a 28. 3 são os objetivos da lição de hoje. O primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. O segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflitos familiares. E 3, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, primeiro nós vamos entender o título da lição, a predileção. O que é predileção? Predileção é uma preferência acentuada que alguém tem por coisas ou pessoas e coisas. É uma inclinação que alguém tem por alguma coisa. É uma propensão que alguém tem. De forma que, pelo o tanger das palavras, a gente já entende que não há como dar certo a criação de filhos quando os pais têm preferência por um deles, ou poderia ser por mais um, ou por 2 deles. Quando ele se inclina mais para um do que para outro. Isso, no final das contas, irremediavelmente vai gerar conflitos e problemas. Então nós podemos começar a nossa lição dizendo que a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Nós temos alguns relacionamentos ou alguma relação entre a vida de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Por exemplo, quando Abraão separou-se de Ló, ele ficou morando ali em Manre, na região de Manre, nos Cavalhais de Manre. Manre era um confederado dele, ali perto do rio, e que deu, quando eles se separaram, ele deu ali uma parte, ficaram amigos e ele ficou ali. E Abraão, depois ele desceu para as regiões de Gerar. E a Bíblia diz, estudamos isso na lição passada, que ao chegar lá, ele negou que Sara era a sua esposa. Dizemos também que Abraão, ali em Gerar, ele cavou poços
e fez um acordo com Abimeleque. O mesmo aconteceu com Isaac. Também foi peregrinar em Gerar. Ao entrar, negou que Rebeca era sua filha, era sua esposa. Também cavou poços e fez acordo com Abimeleque. De maneira que há algumas semelhanças, além do que a esposa de Abrão, a Sara, era estéril, a esposa de Isaac, Rebeca, também o era. Glória a Deus. Então, meus amados, essas semelhanças também a gente vê no decorrer da vida deles, que nós vamos estudar mais na frente. Veremos que quando isso acontece na família, isto é, a predileção, os resultados são conflitos intermináveis que fazem de um lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Nós estamos falando aqui de coisas que todo mundo sabe. E quero também ressaltar, meus amados, que é quase que impossível que não haja uma certa queda do pai ou da mãe para um filho. É quase impossível, sempre há. Eu não estou aqui assumindo que tenho, mas é quase impossível que há. Agora, o pai e a mãe devem ser muito discretos nisso. Não pode abrir de maneira que o filho saiba de forma clara que está sendo rejeitado em detrimento de outro. Isso vai dar problema na frente. Quem nunca ouviu a história de alguém dizer, não, eu sou a ovelha negra da família? Crianças, adolescentes que já entenderam o que acontece em casa e eles dizem isso, eu sou a ovelha negra da família, isto é, eu sou a desprezada da família. Fulano é que é o bom, fulano é que é o queridinho da família. Isso vai dar problema na frente. O plano de Deus para a família e sua presciência. Deus tem um plano para cada pessoa, para cada um de nós. Ele tem um plano. Teve com Abraão, teve com Isaac, teve com Jacó, teve com meu pai, tem comigo, tem com os meus filhos. Isso é ponto pacífico. Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano, ele se apresenta tanto do ponto de vista coletivo na família, quanto do ponto de vista individual na pessoa. Isaac e Rebeca faziam parte desse plano. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que poderia acontecer com eles. E a primeira coisa que aconteceu com eles foi exatamente a esterilidade de Rebeca. Mas a Bíblia diz que quando Isaac soube que Rebeca era estéril, diferentemente do pai Abraão e do filho Jacó, que nós trataremos lá na frente, ele pôs-se a orar para que Deus abrisse a madre de Rebeca. Então, a Bíblia diz que ele orou 20 anos. Ele orou, confiou e esperou por 20 anos. Porque, meus amados, você que nos assiste nesse momento, nós queremos dizer que para as pessoas que esperam em Deus, não pode ter intervalo de dúvida, de retorno, de desesperança, de desistência. Porque se nós interrompemos a caminhada para duvidar de Deus, imagine, se nós interrompemos a caminhada para desistir de Deus, o que nós seremos ao desistir de Deus? Não seremos nada. Então, devemos ter aqui essa lição de Isaac. 20 anos orando para que Deus abrisse a madre de Rebeca, e Deus assim o fez. 20 anos depois, ele casou-se com 40 anos, aos 60 anos,
Rebeca engravidou. Nada pode impedir o plano de Deus na minha vida e na sua vida também, a não ser, eu disse semana passada, a única coisa que impede os planos de Deus na minha vida é o pecado. É quando eu desisto dele, é quando eu deixo de crer nele. É o pecado. E fora disso, é só esperar. O salmista diz no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor e ele se inclinou para mim. É só esperar, meus amados. Esperar em Deus, esperar que Deus faça, o que Deus cumpra a promessa que ele fez, não é esperar para ele cumprir, é esperar até ele cumprir. Porque se Deus prometeu, infalivelmente ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Esse é o caráter de Deus, é o caráter de quem promete e faz. O profeta diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. A gente vê muito isso, pessoas que desistem, saem da caminhada, perdem a esperança, também não vão receber. O propósito e presciência de Deus. Deus sabia antecipadamente o futuro de Jacó e Esaú. Ele sabia de antemão o que haveria. Olha, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus é o único ser que conhece o fim desde o começo. Deus é o único ser que sabe as minhas palavras desde a primeira até a última. Esse é o Deus. Então Deus sabia tudo o que aconteceria com Esaú e Jacó. Havia revelado também a Rebeca. E conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre de Isaac. No caso de gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, quer dizer, é o conhecimento prévio de todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós estamos orando, antes de a gente abrir a boca, Deus já sabe o que vai sair dela. Porque Ele é um Deus que sabe as coisas antecipadamente. Agora, a presciência de Deus, Deus sabia tudo o que ia acontecer na vida de Isaac de Esaú e Jacó, como sabe tudo o que aconteceu e o que vai acontecer na minha vida. Mas isso, essa presciência de Deus em relação à minha vida, não determina o que eu deva fazer. Não é determinante naquilo que eu tenha que fazer, ou que eu estou pensando em fazer. Não, Deus apenas sabe os meus pensamentos e sabe o que é que eu vou fazer, mas Ele não determina, Ele sabe antecipadamente. Então Ele sabia que dali do ventre de Rebeca sairiam dois povos. E Ele disse, o maior servirá ao menor. O maior era Esaú, que nasceu primeiro, e o menor era Jacó, que nasceu por último. Então, Esaú serviria a Jacó. E hoje nós temos que esses dois povos são os árabes e são os judeus. Conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Meus amados irmãos, como eu falei anteriormente, a esposa de Abraão era estéril, a nossa irmã Sara. A esposa de Isaac era também estéril, a nossa irmã Rebeca. E a esposa de Jacó, a nossa irmã Raquel, também era estéril. A esposa do pai, do filho e do neto. Todas elas eram estéreis. Todavia, quando eles tiveram conhecimento dessa esterilidade, cada um
reagiu de uma forma diferente. No capítulo 15, versículo 2 do livro do Gênesis, nós vamos ler a reação de Abraão. Diz assim: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, ele reage com uma espécie de uma queixa. O que é que será que quem vai herdar da minha casa é o meu sobrinho? É o meu mordomo? O que isso vai me dar? Deus já havia prometido a ele. Porque ele sabendo que Rebeca era estéril, ele não confiava que ela tivesse um filho para que fosse herdeiro. No capítulo 25, versículo 21, nós vamos ver a reação de Isaac. 25, 21. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, portanto, Isaac não reclamou, Isaac não duvidou, Isaac orou 20 anos, e a Bíblia diz que Deus ouviu. Jacó, no capítulo 30, versículos 1 e 2. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Olha aí, 3 esterilidades e 3 reações diferentes. Um reage queixoso, o outro reage orando e o outro reage indignado. Então, a esterilidade na antiguidade era como se fosse uma maldição. Porque havia a promessa de que da semente da mulher nasceria o Salvador do mundo. Então, toda mulher agarrava-se a essa promessa para que do ventre dela, saísse o Salvador. Então, quem não gerava filhos era alguém amaldiçoado. E, inclusive, dava até chance do marido deixá-la, abandoná-la, porque ela não dava filhos. De maneira que a mulher que não dava filho, nós podemos ver lá em Ana, lá atrás, a mulher que não dava filho, ela era subjugada na sociedade. Portanto, a esterilidade de Rebeca era algo, assim, de tristeza para ela e para Isaac. Eu não vou dizer que Isaac orou, mas é lógico que ele também se entristeceu. Agora, aproveitou a ocasião, a oportunidade para orar a Deus e confiar em Deus. Os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos era importante para as famílias. Nós podemos ver, não dá para ver aqui, mas eu aconselho a você a dar uma olhada lá em Números capítulo 27, lá nas filhas de Zelofeade. Ali trata de herança, para você entender o quanto era importante a herança. Porque a herança era proporcional ao número de filhos homens. Quanto mais filhos homens, maior a herança. Quanto menos filhos homens, menor a herança. Então, é disso que trata as filhas de Zelofeade, lá no capítulo 27, começa no 26 e termina lá no 27 do livro de Números. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto.
Pagaram um preço alto, porque Abraão sabia da promessa de Deus. Aliás, uma promessa feita no capítulo 15, já no capítulo 16, Sara convence Abraão a se esquecer da promessa e entregar e entrar a serva Agar para ter filhos. No capítulo 17, Deus aparece novamente a Abraão, porque, meus amados, quando Deus quer investir em alguém, ele não desiste assim fácil. Ele volta a Abraão no capítulo 17 de Gênesis e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. No capítulo 18, ele volta e aparece ali a Abraão, 3 anjos aparecem a ele e renovam a promessa. Renova a promessa. É quando Sara não acredita e ri. E Deus não gostou daquela risada de Sara. Alguns dizem que Sara riu-se por desconfiança. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que ela sorriu de alegria. Porque aí ela sorriu e disse: será que eu terei deleite ainda depois de velha? Eu acredito que ela leu, que ela sorriu de alegria e de contentamento de saber que com 90 anos ela teria um filho. Mas ela sorriu e, se por dúvida ou se por contentamento, o certo é que ela sorriu. Então os filhos lutavam e Rebeca foi orar a Deus. Por que isso acontece só comigo? Será que só comigo acontece? E Deus diz a ela: não, esses são 2 povos. 2 povos estão no seu ventre e vocês vão se preparando aí, porque o maior vai servir o menor. Algo assim meio que não dava para o homem entender. Porque o maior era o primogênito. Ele não poderia, diante dos costumes da terra, servir ao menor. O menor era que serviria ao maior. Mas quando Deus quer fazer as coisas, ele encontra o próprio meio. Foi ali na venda da primogenitura que o caso virou e Jacó passou recebeu a bênção maior do que Esaú. O favoritismo na casa pelos filhos. É aí onde está o risco de um pai, uma mãe, favorecer um filho a mais do que o outro. É a roupa que é dada diferente, é o tecido que é melhor, é o sapato que é melhor, é a comida que é melhor, é o atendimento, o aconchego que é melhor. Isso vai gerar, naturalmente, ciúmes. E o ciúme vai descambar para conflitos, para briga, para descrença, para desmoralização até dos pais quando faz alguma coisa nesse sentido com os filhos. Filho nenhum espera ser tratado de forma diferente do outro. Não, eu vou dar um presente a fulano. No aniversário de fulano eu dou um presente, mas no aniversário do outro eu dou um presente, mas não igual. Isso é triste. Que coração é esse? Que pai é esse? Que amor é esse ao pai? Do pai e da mãe que prefere um filho ao outro. Eu vou dar um presente, vou dar uma roupa de linho a um e vou dar uma roupa de chita ao outro. Chita é um tecido que pouca gente conhece, lá da antiguidade, hoje acho que nem tem mais. Tecidozinho fraquinho, que nós usávamos muito por não termos o dinheiro para usar outro. Então, linho para um e chita para outro. Não pode. O pai deve centrar-se. A Bíblia diz que o pai não deve provocar ira aos filhos. A Bíblia manda que os filhos amem os pais, mas também diz que os pais não devem provocar ira aos filhos. Mas, pastor, e como é que o pai provoca ira aos filhos? É só preferir um ao outro. O presente de um é melhor do que o presente do outro. De manhãzinha, por exemplo, acorda um primeiro do que o outro. Manda mais a um do que o outro. Isso irrita.
e essa irritação vai dar problema lá na frente. O problema da predileção por filho na família. Predileção, continuo dizendo, é a preferência acentuada, a preferência visível, clara, que dá até para a criança ver. Nós vemos que tem criança de 1 ano e meio, 2 anos, que às vezes em casa ela prefere mais o pai, quer mais estar no colo do pai, quer mais estar no colo da mãe. Mas isso não é uma preferência. Por exemplo, um pai que trabalha mais, está menos tempo em casa, é natural que a criança queira mais estar perto do pai quando ele chega, ou da mãe quando ela chega. Mas isso não é uma preferência nem da criança e nem do pai, é uma circunstância, aquela sensação de afetividade, de ausência, e que agora ela quer que seja suprido. Jacó, então, Esaú era o predileto de Isaac, porque Esaú era do campo, era caçador, e isso agradava a Isaac. Jacó era mais caseiro, a Bíblia diz que ele estava mais na tenda. Então, como o Jacó estava mais na tenda, ele era o predileto de Rebeca. E foi exatamente isso aqui que deu a briga lá na hora da bênção. Jacó chama o predileto dele, Esaú, e manda fazer um guisado. Rebeca sabe, chama o predileto dela e manda fazer primeiro e mais. Mandou fazer o guisado e mandou eles fazer ali encenar uma forma de enganar o pai, porque o Jacó, o Esaú era cabeludo, era peludo, Jacó não era, então eles fizeram uma forma ali de enganar. Além da predileção, o engano. E ali todo mundo sabe que deu briga, deu problema, deu juramento de morte, mas depois de tudo deu certo. Glória a Deus. O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Aliás, ele não faltou só sabedoria, não. Não faltou só controle nem habilidade, não. Faltou honestidade também. Faltou um sentimento reto de paternidade. Ele também não poderia fazer o que fez. Ele não poderia abrir assim a predileção. Esse aqui é o meu filho. É esse aqui que eu amo. Quando Deus diz que esse é o meu filho amado em quem me alegro, Deus falava com um único filho. Jesus era o único filho, não tinha outro. Era o predileto dele, era o salvador da humanidade. Mas Isaac, aqui nesse caso não. Ele preferiu Esaú a Jacó. Do outro lado, Rebeca preferia Jacó a Esaú. E aí nós vemos que isso deu bronca lá e vem dando também nos dias de hoje. E que nós devemos nos policiarmos disso. Pai não é pai de um. Se tem 5, é pai de 5. Se tem 3, é pai de 3. Não pode ser pai de 1 nem pai de 2. Tem que ser pai dos 3. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.